A irmã Ana Denise estava ministrando aqui, eu não sei se você entendeu a mensagem. Ah, você pegou. Ah, lá você, ó. Está na hora da igreja voltar a ser a igreja. Eu ouvi. Você ouviu isso? Pô, deixa eu te contar uma coisa. O que vem acontecendo nos últimos anos, esse arrefecimento do poder, ele não passa despercebido aos olhos de Deus. E ele não afeta em nada a linha profética do Senhor. De fato, o que tem acontecido é simplesmente uma autoexposição, uma alta exposição ao que é natural. Eu estou te dizendo e te digo isso diante de uma unção profética que já habita nessa casa e que se avulta no encontro de águias. Está na hora de tirar os olhos do que é visível. O Senhor está dizendo, está na hora de tirar os olhos do que é visível. O que é visível é temporário, não trará eterno peso de glória. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação trará eterno peso de glória na medida em que você mantém os seus olhos no que é invisível. Porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. A Bíblia vai dizer mais na frente que tudo que se vê veio daquilo que não se vê. E aí o tempo inteiro, a igreja do Senhor tem cedido ao que se vê demais. Tem cedido demais. A Bíblia diz que um povo sem visão perece. Eu vim te dizer que a visão sem o povo não consegue fluir. O povo sem visão perece, é verdade. A visão está bem comunicada, especialmente aos da fé. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos, inclusive, como fazer. Nós temos as ferramentas. E por que é que ainda não estamos fazendo na plenitude do desejo do que papai manda? Por quê? Sabe, o quanto isso me incomoda, eu creio que é o quanto incomoda o Espírito. Porque todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, todas as vezes, a pergunta do Espírito Santo dentro de mim é sempre a mesma. Por que o meu nível ainda não está plenamente alcançado? Sabe, eu já achei que era pessoal, eu já entendi que é corporativo. Porque se eu achar que é pessoal, irmão, eu não suporto o peso. Mas corporativamente, nós não só suportamos, como alcançamos a expectativa. Sabe, cada um fazendo a sua parte. Você já imaginou se ao longo dessa semana, consciente de quem você é, consciente do que você pode em Deus, consciente do poder que está dentro de você, você começar a realizar proezas, milagres e maravilhas na sua esfera de influência e começar a encher o telefone do seu pastor de testemunho? Você já começou a pensar no impacto que isso pode causar? Sabe, nós estamos no último dia do encontro de águias, mas você não pode sair daqui amanhã chegando diante do mundo lá fora, achando que participou de um ótimo evento, sem ter um papel a desempenhar. A profetisa que cantava disse, ativamente faça algo, mova você onde você for. Eu sei que você vem a uma conferência profética com uma forte expectativa de receber palavras proféticas. Isso é lícito e está adequado ao evento. Mas sabe, você precisa começar a profetizar. Busque os dons, mas muito mais que possas profetizar. Sabe, Deus continua esperando que nós nos manifestemos como a glória dele. A glória de Deus, que é a natureza dele, aquela que a Bíblia vai dizer que recebemos, a mesma natureza de Deus. Deus continua esperando. De fato, a Bíblia diz que a criação espera essa manifestação de mim e de você. A criação que está em caos espera que você e eu ponhamos ordem nesse caos. Fomos chamados a isso. O natural precisa começar a ficar no lugar do natural, que é longe dos seus olhos.
O sobrenatural é realmente essa interação da palavra e do Espírito. Você é um Espírito, a palavra está no seu coração, na sua boca, no seu coração. É um ciclo. Você precisa começar a se posicionar exatamente na linha, no senso profético de destino que desenha essa linha. E posicionado nesse lugar, começar a agir como um arauto profético. E começar a falar palavras ungidas pelo Espírito para si mesmo primeiro. Depois para o seu vizinho, depois para o seu bairro, depois para a sua cidade, para a sua nação. Você é o agente de mudança da sua área de influência. Saia da passividade, está dizendo o Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Eu vou ler alguns textos aqui. Eles vão projetar na versão mais comum. Eu vou trazer para você a versão ampliada, ouça. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas. Diga poderosa. Diga poder. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Em si, dentro de você não tem o poder. Mas Jesus disse que te deu a autoridade. E a autoridade é o direito de usar o poder que é dele. Entenda, o poder total à sua disposição. Porque você tem a autoridade. E você precisa começar a andar consciente da autoridade, produzindo frutos dessa autoridade. Aleluia! E ele diz, olha, são poderosas diante de Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. O poder que você tem, o governo não tem. O poder que você tem, a sociedade lá fora não consegue alcançar. De fato, não consegue nem compreender, porque para eles é loucura. É loucura para eles você olhar para um moribundo doente e dizer, levante-se, seja curado. E ele se levantar. Mas sabe, a pregação dos tempos de Jesus continua sendo feita. A diferença é que nos tempos de Jesus se pregava arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E agora o Espírito está dizendo arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Entenda, arrependimento significa mudança de mentalidade. Quando você entende que o reino já chegou e muda a sua mentalidade, você passa a andar de modo digno do reino. Produzindo frutos do reino. Saia da passividade, é o que eu vim te dizer hoje. Tem muito crente querendo andar no poder e olhando para o que é natural. Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Abre a tua Bíblia, por favor, em Malaquias. Vamos juntos. A gente vai para Malaquias, Espírito Santo. Você que mandou, eu vou. Malaquias, capítulo 1. Versículo 1. Sabe, quando você está lendo o Velho Testamento, lembre-se disso. Todas as vezes que você lê o Velho Testamento, você precisa entender o contexto do que está acontecendo. Mas também, obrigatoriamente, você precisa entender como aquilo profeticamente se projeta no seu momento atual. No momento atual da igreja. Nós precisamos ter a consciência de parar de olhar para as coisas apenas de forma pessoal e individual. Sim, você atua e recebe individualmente do que a palavra diz para você, mas você, especialmente quando está em unidade, debaixo de uma unção coletiva, você atua como um corpo que delibera o que vai acontecer. Essa autoridade, irmão, ela se expande exponencialmente quando estamos assim. Você tem consciência que se estivermos todos na mesma disposição mental, falando todos a mesma coisa, debaixo do mesmo espírito profético agora, e concordarmos a respeito de qualquer coisa agora acontece? Você consegue entender o poder da unção coletiva? Então, todas as vezes que você lê o Velho Testamento, leia o Velho Testamento, receba do Velho Testamento, mas entenda que o Velho Testamento tem um papel profético para te apontar no hoje. Eu vou ler para você na versão King James, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Diz assim: o peso
Começa assim, irmão. O peso da palavra do Senhor para os filhos. Porque aqui era para Israel, hoje é para os filhos. O peso da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem um peso. Sabe, eu, Tiago Samico, falando aqui, humanamente posso não alcançar nada dentro do seu coração. É por isso que eu não me garanto na força do meu braço ou no meu intelecto. Porque eu sei que enquanto eu falo, o Espírito Santo está falando aí. Não é pela força do meu intelecto, irmão. Intelectualmente falando, eu não conseguiria alcançar sequer a orla das vestes dessa palavra. Sei. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Você ouviu isso? Quer dizer que você veio a uma conferência profética, o encontro das águias, para ouvir que Deus lhes tem amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deixa eu te dar um breve contexto. Malaquias, profeta, foi levantado na mesma época de Esdras, de Neemias. Estava tudo sendo reconstruído. Havia não só uma autorização dos reis pagãos, como foi falado nessa conferência. Havia não só uma autorização desses reis para a reconstrução da nação, do templo, dos muros, mas havia um movimento no reino do Espírito para que se reconstruísse tudo. E aí você escuta isso e vê aquele povo de Israel, que já vinha passando por várias e várias perseguições e provações, tendo a autorização de reconstruir tudo. E você deve pensar, ora, esse povo que está reconstruindo tudo, que recebe do Senhor tão grande graça, deve ter uma gratidão tremenda, deve estar muito grato. Certamente esse povo está contrito e concentrado em realizar a vontade de Deus. Aí você lê Malaquias e entende que não. Mas Malaquias diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não era Esaú, ouça isso, não era Esaú o irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei Jacó. E eu aborreci Esaú, e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões de deserto. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu derrubarei. Eles o chamarão a fronteira da maldade e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Eu te disse que você lê no contexto, mas a gente precisa entender como isso se encaixa hoje. Como assim ele amou Jacó e aborreceu Esaú? Quando você vai estudar a história, você vê que Deus abençoou Esaú. Lembra do pastor Humberto falando ontem? É para fazer ou não é para fazer? Afinal de contas, como é que isso funciona? Deixa eu te explicar. Tudo no Velho Testamento é sombra profética para o Novo. Tudo vai apontar para o Novo profeticamente. Quando você entende isso e você vai olhar, a Bíblia vai dizer que Esaú era um homem da terra. A Bíblia vai dizer que Esaú, o ruivo, o peludo, era um homem da terra. Era um homem intrincado com a terra. Tudo que era terreno, tudo que era terreno interessava Esaú. Deus está dizendo, através do profeta Malaquias, e hoje nessa conferência Deus está dizendo, eu amo tudo o que é espiritual e aborreço tudo o que vem do natural. Deus está dizendo, olha, essa perspectiva natural não me interessa mais e nem deve interessar mais aos meus filhos. Ele está dizendo, você leu comigo no versículo 4, Edom era a terra de Esaú. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, enquanto o natural diz, estamos empobrecidos, o povo de Deus diz, estamos sendo enriquecidos para toda generosidade. Veja, o povo natural estava dizendo, enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos. Não, a economia vai melhorar. Não, nós vamos eleger um presidente melhor. Nós vamos confiar na força do nosso braço. Em tudo que a gente fez, Deus está dizendo, olha, eles dizem, retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor, eles edificarão, mas eu derrubarei. Deus está dizendo, tudo que for edificado no conhecimento e na confiança do natural, eu vou derrubar. Eu vou abalar os lugares abaláveis e não vai sobrar pedra sobre pedra do que naturalmente foi edificado, porque eu, o Senhor, sou o Espírito. Aleluia!
Você precisa entender isso no seu contexto, você precisa entender isso no contexto da igreja e sair da passividade. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, muito conhecido, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas no original não tem a palavra dons. Paulo está dizendo a respeito do que é espiritual. Eu não quero que você seja ignorante. É verdade que ele vai falar de dons logo mais, e por isso o tradutor colocou a palavra dons para que ficasse mais claro. Mas quando você entende que ele começa dizendo a respeito do pneuma, a respeito do que é espiritual, eu não quero que você seja ignorante, isso toma um vulto maior. A vida é espiritual. Se o seu radar espiritual não estiver alinhado com o plano profético, e se você não estiver caminhando, como o pastor disse, dentro de um plano profético que não segue uma lógica humana, que às vezes pode ser o dó e pular para o sol, se você não estiver pronto para ser maleável profeticamente, você não vai chegar muito longe. E infelizmente, isso tem acontecido no corpo de Cristo, querendo o tempo todo ficar dentro dos planejamentos humanos. Deixa eu te dizer, eles tentarão edificar, mas o Senhor diz: eu derrubarei. Como assim, Samico? Você está dizendo que Deus vai derrubar os planos da igreja? Se forem naturais, vai. Porque chegou o tempo de sermos guiados pelo Espírito, e o Espírito não se submete ao que é inferior. Os meus pensamentos são mais elevados do que os seus, diz o Senhor. Sorria. Colossenses capítulo 1, versículo 10 vai dizer: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse pleno conhecimento é um conhecimento por experiência, é epignosis, ou seja, você precisa experimentar. Esse é o primeiro encontro das águias. E deixa eu te dizer, o primeiro de muitos até que Jesus volte. O primeiro de muitos até que a igreja seja arrebatada, não tenho dúvidas. Esse é um movimento pioneiro. Você ouviu isso? Rapaz, pastor, você sobe aqui, a profecia flui. Esse é um movimento pioneiro. Você me ouviu dizer que esse não é um evento pioneiro? Você ouviu o que eu falei? Esse é um movimento pioneiro. Nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas chegando em casa, ora em línguas. O que é que o Samico quis dizer com o movimento Espírito Santo? Vá você, porque você verá o que o Espírito Santo está dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés, ele estava escondido do seu próprio destino profético, cuidando das ovelhas do seu sogro. E a Bíblia diz que ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Ele para, se vira para a sarça, se achega ao Senhor, e o Senhor se achega a ele. Você já sabe disso. No entanto, é importante que você entenda que Moisés se torna o que ele viu. Moisés, ele foi incendiado, mas ele não foi consumido. Estamos falando de um despertamento para poder nessa estação que se inicia hoje, como a profetisa Ana falou. Despertados para poder, diga poder. Eu até agora só falei de poder e até o fim do meu tempo eu só vou falar de poder. Sabe por quê? Porque a autoridade você já tem. O poder é o que você precisa tomar para si e atuar. Tomar para si e atuar. Sabe, no fim do meu tempo aqui, nós vamos liberar poder, mas se você está esperando que eu libere poder para você, deixa eu te dizer, hoje será diferente. Hoje não será no trilho que nós caminhamos, mas no trilho que Ele quer que caminhemos. Hoje você vai liberar poder. Recebereis poder. Porque Moisés viu, ele queimou. E porque ele queimou, ele buscava mais. A pergunta é, você está vendo? Você está vendo? A Bíblia diz, eis, veja,
Contemple, você está vendo? Porque Moisés viu, Moisés queimou. E porque ele queimava, ele queria sempre mais. O que me impressiona quando eu olho para Moisés é que o tempo inteiro ele não se satisfazia com uma experiência de poder. As orações dele, a fala dele, os movimentos dele eram por mais poder e mais poder e mais poder. O problema é que uma boa parte do corpo de Cristo hoje está menos poder, menos poder, menos poder. Porque como o pastor Humberto disse ontem, é por isso que às vezes muitos pastores fecham a porta para o Espírito Santo, porque muito poder inclui total controle do Espírito. Você está pronto a ceder o manche, o volante da sua vida ao Espírito? Você está pronto a ouvir o que ele diz, vá para a direita e ir? Poder, diga poder. Irmãos, palavras proféticas precisam produzir um caráter em quem ouve. Até que o caráter de Cristo seja formado. E eu te digo profeticamente, o desejo é a porta principal para o reino. Você precisa desejar a manifestação do reino, o poder. Lembra de Paulo? Paulo foi a um lugar chamado Areópago, um lugar de inteligentes, um lugar de sábios, de intelectuais. Paulo teve uma ideia inspirada pelo Espírito, usou um dos deuses que ele viu para falar no Areópago. Eu amo essa passagem. Mas a gente não ouve falar muito de poder ali. Paulo palestrou. Paulo palestrou. E a Bíblia vai dizer que dos que ouviram, alguns creram. Mas em outras passagens, Paulo palestrou pouco e demonstrou mais poder. Por isso que ele disse, em 1 Coríntios, ele disse assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras eloquentes de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé, a sua crença não se baseasse na mentalidade, no intelecto, na fala e na eloquência. Muito papo, pouco poder, Deus não está envolvido nisso. Muito poder e pouco papo, vamos. Aleluia. Moisés tinha uma consciência, veja, eu vou ler, por causa do tempo eu vou ler mais corrido. Êxodo 33:15, Moisés disse assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Isso era Moisés. Agora abre comigo lá em Josué capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3. Eu frequentemente cito essa passagem, porque essa passagem para mim ela é ilustrativa. Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair daqui. Sem a sua presença, Deus, eu não vou. Josué 3, Josué é o sucessor de Moisés. Aquele que Deus disse que não abandonaria. Aquele que Deus disse que nunca deixaria, que estaria com ele como esteve com Moisés. Josué capítulo 3, versículo 3. Ordenaram ao povo. Josué estava diante da travessia do Jordão, que é uma sombra profética para o estado em que você se encontra hoje. Filho, livre do mundo, dentro da terra prometida, que as pessoas acham que era Canaã. A terra prometida é Cristo. É em Cristo que tudo acontece. Josué capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança, a presença do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Siga a presença. Mas, Samico, a presença não está dentro de mim? Sim, a presença está dentro de você. Mas ela também vai adiante de você, porque a presença vai seguir a linha profética de Deus. Alô? A presença de Deus, ela habita em você, mas ela está o tempo todo trilhando a linha profética do Senhor. Se por acaso você se desvia do seu senso profético de destino, deixa eu te dizer, você não está seguindo a presença. Por isso que não dá certo. Escute, ele disse assim: sigam a arca da aliança, vosso Deus, do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam. Partireis vós
também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes. Sabe por quê? Porque esse caminho, que é o caminho profético que Deus trilhou para você e para a igreja corporativamente, é um caminho profético, ou seja, ele talvez ainda não esteja claro para você, mas Deus está dizendo, siga a minha presença, porque ela vai trilhar o caminho profético. Deixe ela ir na frente. Deixe que ela diga o que você tem que fazer, que ela diga aonde você tem que ir. Ezequiel, abre lá, capítulo 37, versículo 1. Diga, poder. Ezequiel 37:1, eu vou ler na NVT. Você conhece demais esse texto. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então, ele perguntou à igreja, Igreja, acaso estes ossos podem voltar a viver? Deus está perguntando à igreja, a você individualmente e à igreja como corpo. Acaso estes ossos podem viver? Acaso isso que está morto, adormecido, pode voltar à vida? Acaso isso que antes foi tão poderoso, pode voltar a demonstrar o seu poder? A questão é que a igreja, como o profeta, tem dito, tu sabes. Você entende que isso é passividade? Tu sabes? Deus está perguntando, as coisas podem mudar, e aí, vai mudar? Tudo bem que Ezequiel não foi incrédulo. Ele poderia ter dito, eu duvido. Mas ele não disse, ele disse, tu sabes. O que, apesar de parecer uma boa resposta, era uma resposta passiva. Não é a resposta que Deus quer de você hoje. Não é a resposta que Deus quer da igreja. Versículo 4, então ele me disse, profetize. Você faz alguma coisa. Não eu sei, eu já disse o que eu sei. Aleluia. Deus está dizendo à igreja, eu já disse o que eu sei. Pare de dizer que eu sei, porque o que eu sei eu já comuniquei. Agora você fala. Ativamente faça você. Pare de se confiar apenas no poder que eu já disse que tenho. Pega esse poder, filho, e usa. Pega esse poder e manifesta. Pega esse poder e faz alguma coisa mudar. Pega esse poder, profetiza sobre isso que está morto e diz, reviva. Aleluia. Maranata. Jesus está voltando. Sei. E Moisés diz assim, aleluia. Assim anunciei, versículo 7, essa mensagem como ele me havia ordenado, de repente, enquanto eu profetizava, diga, enquanto eu profetizava, a Bíblia diz que aqueles leprosos foram até Jesus e Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, no caminho foram curados. Existe alguma coisa entre o momento do comando e a ação ser realizada. Existe alguma coisa na execução da ação que faz a diferença, irmão. Ei, profetize. Profetize. Sabe, a profecia, ela tem sim um caráter de predição, de vidência, nós sabemos. O ofício do profeta atua nisso de forma maravilhosa. De fato e de verdade, a palavra de sabedoria, que é o que a gente chama de profecia, que é saber o futuro, está disponível. E nós já tivemos experiências aqui desde sexta-feira com isso. Mas o que eu vim falar para você é muito menos você prever o futuro e muito mais você moldar o seu futuro pela profecia. Ezequiel não disse, eu como profeta estou vendo a carne e os nervos e os músculos voltando para os ossos. Ele não disse isso. Ele disse, enquanto eu profetizava. Veja, ele moldou o futuro pela palavra profética que saiu da boca dele. Profetize para você.
Profecia é falar o que está no coração de Deus. Profecia é falar palavras cheias de poder. Poder para efetuar mudança. Profetiza. E ele diz, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho dos ossos. Ouço um barulho enquanto falo. A questão é que não se fala, então não se ouve barulho. Você fica esperando o barulho para poder falar. Fala e o barulho vem. Profetiza que o barulho vem. Aleluia. Ele disse assim, olha, ouviu-se em todo o vale o barulho dos ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Irmão, a expressão profética, ela provoca o futuro. Ei, a expressão profética, ela causa um movimento no futuro que diz, eu vou me alinhar ao que ele está falando. Igreja desperta. Sai da passividade. Poder, poder. Você chama o seu destino. Alô, você chama o seu destino. Ele já está traçado profeticamente. É você que chama como um fio. Venha, venha, eu profetizo. Eu sou próspero, eu sou enriquecido para toda generosidade. Eu sou curado em cada nervo, em cada célula do meu corpo. Você está chamando o seu destino profético. E sabe, você para de se preocupar quando você chama o seu destino profético, porque imediatamente quando você fala, você ouve o barulho. Crochê barraia, massacamba, oroia, manige. Pobre manha, moçoca. Aí tem gente que não, eu vou profetizar. Jesus está voltando. Sim, meu irmão, mas ele não voltou agora. E você precisa de alguma coisa agora. A volta de Jesus não é um plano de resgate. Jesus não vai vir num helicóptero dizendo, vamos lá, vocês que estão aí nesse mundo perdido, eu vim resgatar vocês. Não. O plano de Jesus é apenas o cumprimento da linha profética que ele mesmo determinou. Só que enquanto esse cumprimento não acontece, você está fazendo o quê? Lembre-se, o profeta disse, enquanto eu profetizava, os leprosos foram curados enquanto iam. Estamos no enquanto. Alô? Estamos no enquanto. Enquanto vamos, enquanto fazemos. No português é gerúndio, é fazendo. NDO, fazendo, falando, curando, dando, sendo. Irmão, se você ora em línguas, deixa eu te dizer uma coisa. Ore em línguas. Samico, eu oro em línguas até quando? Até que momento no dia eu oro em línguas? Eu vou te dar uma dica celestial. Ore em línguas até que você profetize. Irmão, orar em línguas enquanto você lava os pratos é bom. Orar em línguas enquanto você dirige é muito bom. Orar em línguas enquanto você trabalha é bom demais. Mas tirar um tempo só para orar em línguas, para profetizar, é o que Paulo quis dizer com mais que profetizeis. Sabe? Irmão, você se tranca, não no quarto, você se tranca na presença. Aí quando você se tranca na presença e você cava e cava e cava, sabe como é que você cava? Assim, ó. Não tem fundo. Quando você chega lá onde ele tem que, ele quer que você chegue, lá no fundo, lá naquele lugar, em que nada mais importa, em que nada mais aparece de natural para você, naquele momento, a palavra profética que vai guiar teu dia, tua semana, teu ano, a tua vida, está lá. Mas você só vai chegar lá com a escavadeira da oração em línguas. Sem oração em línguas, irmão, é muito improvável que você chegue. Em Atos capítulo 19, quando Paulo estava pronto para construir, para edificar, para iniciar, para plantar a igreja de Éfeso, que foi a igreja mais prolífica da época, naquele momento, a Bíblia diz que ele encontra discípulos, e a primeira coisa que ele pergunta àqueles discípulos, ei irmão, na igreja de Éfeso congregavam João, eventualmente viria a congregar João, Maria, mãe de Jesus. Em Efésios se julgava profecia, irmão. As profecias eram dadas, tinha um departamento de julgamento de profecias na igreja de Éfeso, diz o pastor Rick Renner. Então veja bem,
nessa igreja que viria a ter esse monte, esse tamanho de poder, na plantação da igreja, Paulo chega em Atos 19 e diz assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Vocês oram em línguas? E eles disseram assim: a gente não sabe nem o que é isso. Aí Paulo pensa e diz assim, eu estou parafraseando, ele diz: então peraí, a gente não vai começar nada sem o primeiro passo. Irmão, entenda, você já nasceu de novo. E se você acha que nascer de novo foi o primeiro passo, deixa eu te dizer, nascer de novo foi o início, mas não o primeiro passo. O primeiro passo do homem velho foi nascer de novo. Agora você já nasceu de novo, isso já ficou para trás. Você precisa entender que você não pode parar aí. Começa a orar em línguas. Esse é o primeiro passo do crente. Orar em línguas. Ah, mas eu não oro em línguas, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia. Fique de pé, o louvor pode subir.